Olá, eu me chamo Viviana Custódio Souza, sou bolsista de iniciação científica na modalidade PROBICT, UEAB, sob orientação do professor doutor Marcelo Silva Andrade. O título do meu trabalho é a Atividade Antimicrobiana de Alcoolaturas de Achimella oleracea LRK Janssen e de Geoprópolis no controle da Streptococcus mutans. A Streptococcus mutans, ela é uma bactéria que é gram-positiva, em formato esférico, que habita a cavidade bucal. Ela está associada à cárie dentária, que é uma doença infecciosa. A Achimella oleracea LRK Janssen, mais conhecida popularmente como jambu, ela é uma planta herbácea típica de regiões tropicais. E a sua composição fitoquímica, ela é de extrema interesse para a indústria farmacêutica, devido a alguns compostos que ela possui, que eles possuem função antimicrobiana, antiparasitária, até mesmo analgésica. A geoprópolis, ela é um produto que ela é a mistura da cera das abelhas sem ferrão com a própolis, juntamente com o barro ou com a terra. E ela também possui essa composição fitoquímica, um interesse comercial da indústria farmacêutica e medicinal. As alcoolaturas, elas são o produto oriundo da maceração de substâncias orgânicas utilizadas para fins medicinais. O problema do trabalho, ele se dá em qual a concentração das alcoolaturas de própolis e de jambu, elas são capazes de inibir o crescimento da S. mutans. E essa justificativa, ela se dá devido ao grande problema que é a resistência antimicrobiana, justamente pelo uso exacerbado de medicamentos alotrópicos. Então, se buscam métodos alternativos que sejam seguros e viáveis para essas respostas terapêuticas. E nos produtos naturais foram observados essas alternativas sustentáveis para o tratamento de várias patologias. Por isso, esse estudo ele visa determinar a eficiência das alcoolaturas de jambu e de geoprópolis das abelhas sem ferrão no controle da S. mutans por meio de testes in vitro com diferentes concentrações das alcoolaturas. Os objetivos, o geral, é analisar a atividade antibacteriana do jambu e do geoprópolis no controle da S. mutans, e os específicos, avaliar a atividade das diferentes porcentagens de alcoolaturas das folhas do jambu no crescimento da S. mutans, também verificar a atividade da alcoolatura de geoprópolis no crescimento da S. mutans, determinar a concentração inibitória mínima, as sim das alcoolaturas, tanto de jambu quanto a de geoprópolis, e cumprir com o objetivo 2.3 da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O cultivo da S. mutans ele ocorreu da seguinte forma: as cepas, elas identificadas a nível molecular, elas foram cedidas pela Universidade Federal do Amapá, e o cultivo ele foi realizado em placa, em meio sólido. Ela foi cultivada em agamídeos salivários, em condições de anaerobiose, em temperatura ambiente por 48 horas. Feito isso, foi realizado o cultivo em meio líquido, que foi utilizado o caldo infusão cérebro-coração com 1% de sacarose, o BHI a 1%. Os tubos eles foram armazenados em estufa bacteriológica, na temperatura de 37 graus, durante 24 horas. Após ocorrer o plaqueamento. O plaqueamento ele foi feito da seguinte forma: 100 microlitros da suspensão bacteriológica eles foram plaqueados utilizando uma alça de platina, e essas placas elas foram armazenadas em condições de anaerobiose também. A área de trabalho, o material botânico ele foi adquirido em feira comercial, localizada no bairro Novo Horizonte, na cidade de Macapá, e a geoprópolis ela foi coletada da fazenda do Meliponário, que fica localizado na fazenda experimental, localizada na rodovia de Juscelino Kubitschek, também na cidade de Macapá. Para a elaboração das alcoolaturas, foram utilizadas a metodologia de Michelon e colaboradores, com algumas modificações. Cabe destacar que ambos as alcoolaturas foi realizado o método de extração por maceração. Na alcoolatura de jambu, foi utilizado 300 gramas das folhas frescas, 700 ml de álcool 70 como líquido extrator, e esse material as folhas elas foram maceradas e armazenadas em recipiente âmbar com descanso de 12 dias. Na alcoolatura de geoprópolis, foi utilizado 100 gramas da geoprópolis, 1 litro de etanol, 92% como líquido extrator, e esse procedimento ele ocorreu por 3 vezes consecutivas. Essa filtração ela ocorreu com intervalos de 48 horas. Para a avaliação das alcoolaturas do crescimento da S. mutans, ela foi realizada em 2 etapas. Na primeira,
1 ml da cultura de bactéria ela foi cultivada em BHI, 1% de sacarose, e esse microtubo ele foi centrifugado a 8.000 RPM por 5 minutos. Essa cultura ela foi dissolvida em 1 ml de solução peptonada, e na segunda etapa foi realizado o cultivo na placa, no qual foi utilizado o meio de cultura agarmite salivares, com espessura de 4 milímetros, juntamente com as alcoolaturas, tanto de jambu quanto de geoprópolis, nas concentrações de 20, 10, 5 e 0%. A incubação das placas ela ocorreu em 37 graus, em anaerobiose, por 48 horas. Para a determinação da concentração inibitória mínima das alcoolaturas, também ocorreu em 2 etapas. Na primeira, 20 microlitros do inóculo bacteriológico ele foi cultivado em BHI com porcento de sacarose e foram utilizados o álcool 70, as alcoolaturas como inibidores, e como controle positivo foi utilizado um enxaguante bucal e controle negativo água peptonada. Após isso, todos os inibidores eles foram utilizados com as seguintes diluições: de 0, 20, 10, 5, 2,5, 1,25, 0,625 e 0,3%. O cultivo ele ocorreu em meio líquido, em BHI, 1% de sacarose, e os microtubos eles foram cultivados durante 24 horas em estufa bacteriológica a temperatura de 37 graus Celsius em anaerobiose. Bom, os resultados da avaliação das alcoolaturas no crescimento das simultas. Como nós podemos perceber, a porcentagem que conseguiu inibir por completo o crescimento da bactéria em ambas as alcoolaturas foram as concentrações que continham acima de 5%. No caso, somente as concentrações de 10% e 20% inibiram por completo o crescimento da bactéria. Aqui, a determinação da concentração inibitória mínima da alcoolatura de jambu. Pode observar também que o mesmo se ocorreu. A bactéria foi inibida a partir da concentração de 10%. Na concentração de 5%, houve um pequeno crescimento, mas mesmo assim, a bactéria se desenvolveu no meio, contendo a alcoolatura. O mesmo aconteceu na alcoolatura de geoprópolis. Ela também se desenvolveu, teve seu crescimento no microtubo, que continha 5% da alcoolatura juntamente com o meio de cultura. Então, o trabalho, ele busca, nessas alcoolaturas, potenciais inibidores de micro-organismos a partir dos produtos naturais, visto que eles são substâncias naturais e biodegradáveis. E devido a essa resistência desses vários patógenos, a pesquisa ela tem a sua relevância justificada na tentativa de buscar a utilização de insumos naturais como tratamento alternativo frente a infecções bucais, como, por exemplo, a cárie dentária, que comumente ela infecciona grande parcela da população mundial. E a partir desse pressuposto, procura-se a concentração mínima das alcoolaturas de jambu e de geoprópolis que sejam capazes de inibir por completo o crescimento da S. mutans. Aqui são as referências e os agradecimentos. A Deus, em primeiro lugar, à universidade, ao meu orientador, Dr. Marcelo Silva Andrade, e aos técnicos de laboratório. Muito obrigada.